O quarto livro não difere do terceiro de uma maneira tão notável como os precedentes um do outro, especialmente o terceiro dos dois primeiros, pela razão que o terceiro, anunciando profeticamente a bênção, descreve um todo de coisas que prepara o caminho para a intervenção divina para introduzir uma bênção plena. O primeiro livro tinha dado os grandes princípios da posição do remanescente judeu em relação com a história de Cristo. O segundo tinha apresentado os fiéis fora de Jerusalém. O terceiro volta à condição de Israel como nação restabelecida no país, mas ainda não na plena bênção do eterno Deus. O quarto, como já o quarto livro, que vamos agora estudar, como dissemos já, completa o quadro pela vinda do Messias e liga juntamente a nação e Cristo, a nação e o eterno Deus. O livro abre-se, pois, apresentando a nação em relação com o eterno, cujo regresso se espera e que, finalmente, abençoa os israelitas a fim de que neles tenha todo o seu prazer. O segundo salmo, o segundo salmo do livro, faz-nos ver a nação em relação com Cristo, enquanto homem neste mundo. O terceiro, no Salmo capítulo 92, celebra de uma maneira profética o grande resultado no pleno estabelecimento do qual nos faz entrar no Salmo capítulo 93 a 100. Vem em seguida alguns pormenores profundamente interessantes sobre Cristo nos Salmos 101 e 102, ao passo que o resultado geral, como manifestando os caminhos de Jeová para com Israel e a terra, é tratado nos louvores dos Salmos capítulos 103 e 104. Os caminhos do Senhor desde o começo e os de Israel para com o Senhor encontram-se nos Salmos capítulos 105 e 106, que termina o livro, este quarto livro. Então, o quarto livro vai do Salmo capítulo 90 até o capítulo 106. O primeiro salmo deste quarto livro, o Salmo 90, coloca o povo, isto é, a parte fiel de Israel, no fundamento da fé no Senhor e exprime o seu desejo de ser libertado e abençoado pela sua mão, pela mão do Senhor. Em primeiro lugar, o israelita piedoso reconhece que o Senhor tem sido, de geração em geração, o refúgio de Israel. Em seguida, reconhece que Ele é Deus, é o Deus eterno, antes que o mundo existisse, que volve e revolve o homem no momento como lhe apraz, e que para Ele, o Senhor, o eterno, para Ele, o Senhor, o tempo nada significa. Atualmente, Israel estava sendo consumido pela sua ira, mas não é tudo. Embora o seu poder seja absoluto, não o usa de uma maneira arbitrária. O seu governo, o governo de Deus, é um verdadeiro e santo governo moral. Os fiéis reconhecem-no por uma confissão sincera, não só das faltas exteriores, mas também dos pecados secretos que esse governo traz à luz, porque essa é a maneira de atuar de Deus. Todos os nossos dias se passam na sua ira, e os fiéis pedem que o orgulho do seu coração seja de tal modo abatido que lhe seja dado lembrarem-se da sua fraqueza e de que são mortais, de tal modo que sejam desembaraçados da suficiência tão natural aos seus pobres corações e que alcancem corações sábios pelo temor de Deus. O homem é posto no seu lugar e Deus no dele. Ao mesmo tempo que Israel se confia ao Senhor, tudo é pleno de instrução relativamente à posição moral que convém nesse dia ao remanescente, assim como a todos aqueles que têm de tratar com Deus. Olha-se, pois, ao Senhor
para que ele venha de novo em libertação, como indica a palavra da fé? Até quando? Quanto aos seus servos, eles pedem que, assim como a aflição veio sobre ele, que também a sua obra apareça doravante. Que a misericórdia do Senhor seja sobre eles e que a sua obra seja estabelecida por Deus mesmo. É a verdadeira fé quanto à relação com o Deus Supremo no seu santo governo sobre a terra. Mas se isto é assim, é porque o eterno Deus é, de fato, o Deus de Israel. Encontramos aqui no Salmo 91 um outro princípio muito importante. Temos lugar com Israel na posição da confiança no eterno Deus. O Messias tornava-se o canal que devia trazer a plena bênção ao povo. 3 nomes de Elohim, Deus, nos são apresentados neste salmo. Aquele pelo qual esteve em relação com Abraão, o nome de Todo-Poderoso. Depois um outro nome de que Abraão pôde ter conhecido de uma maneira profética pelo testemunho de Melquisedeque, o título milenário de Elohim, quando Elohim tomou o seu título mais elevado sobre a terra. Compare Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, o nome de Altíssimo. Estes 2 nomes, como todos os nomes de Deus, têm a sua significação própria. Um recorda o seu perfeito poder, o outro a sua supremacia absoluta. O terceiro nome é o de Eterno. Agora surge a questão: qual é o Deus a quem pertence este lugar? Quem é este Deus supremo, acima de tudo sobre a terra? Quem encontrará o lugar secreto da sua morada para ali habitar? Aquele que se alojar lá estará absolutamente protegido pelo poder do Onipotente. E o Messias, Jesus, diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Toma o Eterno, o Deus de Israel, para a sua habitação. Os versículos 3 a 8 dão-nos a conhecer a resposta que ele recebe. Sem dúvida alguma, estas coisas são verdadeiras para todo o Israel piedoso, e todos os fiéis podem tê-las, mas, conduzidos pelo Espírito de Jesus, o único perfeitamente fiel que tem realmente tomado essa posição. Nos versículos 9 e 10, penso que é Israel quem fala, isto é, o Espírito, personificando Israel, dirigindo-se ao Messias, porque é dito: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. A locução continua até o versículo 13. Depois, no versículo 14, o próprio Eterno fala do Messias, Jesus, como daquele que pôs todo o seu afeto nele e que obterá a plena bênção do Eterno, porque ele conheceu o seu nome. É um salmo muito interessante sob este ponto de vista. Mas temos de notar que tudo, o caráter de Deus, sobre todos esses aspectos, é considerado aqui sob o ponto de vista da terra. Quanto à questão de se saber como Cristo pôde fazer o abandono de todas as bênçãos terrestres, considerando-as como coisa atual, a fim de tomar a posição de perfeita obediência, confiando-se de uma maneira absoluta a seu Pai, somos levados a conhecimentos mais profundos sobre os desígnios de Deus e sobre o caminho do próprio bem-amado, ou seja, do Messias, de Jesus. Satanás teria querido servir-se precisamente do que é dito aqui para desviar o Senhor Jesus do caminho da obediência e conduzi-lo pelo da desconfiança e da vontade própria. Mas Deus seja bendito, foi em vão, como sabemos.
As misericórdias asseguradas a Davi deviam encontrar-se num ser, ou seja, no Messias, em Jesus, obediente e ressuscitado. Este ponto é tratado mais à frente num salmo de beleza incomparável, e bênção bem mais profundas e glórias mais altas deviam ser assim introduzidas. Ou seja, as misericórdias asseguradas a Davi deviam ser encontradas em Cristo, obediente e ressuscitado, e bênçãos mais profundas e gloriosas, mais altas, deviam ser assim introduzidas. E aquele que seguiu essa perfeita marcha de submissão assegurou todo o fruto daí resultante para aqueles que andarem após ele nessa posição de confiança no eterno Deus sobre a terra. Este princípio revela-se sobre diversas formas ao longo de todo o livro dos Salmos, e mesmo a obra expiatória de Cristo, implicando a renúncia pessoal à benção terrestre, era necessário para que outros pudessem seguir o caminho que ele pôde, naturalmente, andar pessoalmente sem ela. No Salmo capítulo 21 encontramos uma revelação divina quanto à maneira como a promessa da vida se cumpriu para o Senhor. O Salmo capítulo 92 emprega os nomes de Deus, eterno, ou seja, Senhor, ou Jeová, e Altíssimo. Mas já não se trata do domicílio secreto que somente a fidelidade e a fé conheciam. Os versículos 7 e 8 mostram como a onipotência assegurada à bênção e resposta à fé. O que é celebrado aqui não é o exercício da fé sobre a disciplina, mas a resposta à fé anunciada. Note o versículo 15, que o Eterno, ou seja, o Senhor, é reto e que nele não há nenhuma injustiça. Os Salmos 90, 91 e 92, esses capítulos, formam juntamente uma introdução ao grande tema que se segue, caracterizado pela expressão "O Senhor reina". Já o poder tinha sido manifestado. Espera-se agora o resultado perfeito e final no julgamento de todos os inimigos e na bênção permanente, não simplesmente como objeto de esperança, mas fundada sobre a manifesta intervenção de Deus. Tudo isto é expresso na posição que o Messias tinha tomado no salmo precedente, onde ele é identificado com Israel nos últimos dias, restaurado pelo poder divino, mas ainda não no pleno e pacífico gozo da bênção divina, precisamente como vimos no livro 3, naqueles salmos do livro 3. O Messias toma, pois, a direção da celebração dos louvores e vê o seu poder resultado em glória. Compare com o Salmo capítulo 75. Mas os pensamentos do Senhor são mais profundos. Ele vê de longe, ele vê o fim desde o princípio e cumpre a sua palavra e todos os seus desígnios. É disto que a fé se deve lembrar. O Salmo capítulo 93 anuncia os grandes e benditos resultados da intervenção final de Deus em poder. O Senhor reina. Certamente o seu trono estava estabelecido desde a eternidade, mas os rios tinham elevado a sua voz e as ondas dos homens ímpios, bramindo, tinham se feito ouvir. Simplesmente o Senhor, nas alturas, era mais poderoso do que todos eles. Dois outros grandes princípios completam este curso, mas notável sumário de toda a história do governo de Deus a respeito do homem. É dito: "Muito fiéis são os teus testemunhos". Suceda o que suceder, a fé pode contar com eles. Por outro lado, sobressai dali uma outra grande verdade concernente ao caráter de Deus. É dito: "A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre". Mas eu vejo esta última frase como descrevendo a santidade que convém à casa de Deus durante o período final de que falam estes salmos.
e em vista do qual a terra foi estabelecida. Depois, no salmo seguinte, vem os pormenores da vinda do Filho ungido ao mundo, a fim de aqui estabelecer a ordem e a glória segundo Deus, vinda a qual a súplica do remanescente de Israel serve de introdução. O Salmo 94 nos dá esta súplica dos fiéis. Ele é, ao mesmo tempo, a expressão do perfeito conhecimento da sua posição, dos caminhos de Deus, da posição dos malfeitores e do resultado que vai aparecer. Isto tanto para este salmo como para todos os deste livro, na base da relação conhecida do povo com o Senhor. Vimos no Salmo capítulo 91 que Cristo toma este lugar com o povo a fim de que a plena bênção possa vir sobre ele, sobre o povo, na sua qualidade de associado com Cristo. O Salmo 94 dirige-se ao Eterno como ao Deus das vinganças e pede-lhe que se revele, que se levante como juiz da terra e que retribua a merecida recompensa aos orgulhosos. É dito, até quando? Essa expressão, até quando, torna-se instante e premente. No sentido, ela torna-se instante, sempre repetido, e premente. São expostos o comportamento e a impiedade dos malfeitores. Os versículos 4 a 11 dirigem-se aos israelitas incrédulos, tocando a loucura desse comportamento. Os versículos 12 a 15 encerram uma explicação bem instrutiva dos caminhos do Eterno. É dito: bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende e a quem ensina a sua lei. Tal é a posição do remanescente sofredor, posição em que Deus o põe ao abrigo dos maus dias até que seja aberta a cova para os ímpios. Sem dúvida, os fiéis, como os salmos também nolo demonstram, tinham estado algumas vezes no ponto de esquecerem esta preciosa verdade. Veja, por exemplo, o Salmo 73, mas nem sempre assim aconteceu. Veja, por exemplo, o Salmo capítulo 27, versículo 5. Todavia, a fé não a esquece. E temos aí o verdadeiro sentido das aflições do remanescente e das nossas também, sob os cuidados do nosso Pai. O coração do meio do mal tem de tratar com Deus, não só a submissão, mas também como sabendo que o cálice que lhe é apresentado vem do Eterno, vem do nosso Pai. Assim, a perturbação e a miséria que sentimos quando encontramos a vontade do homem a dominar a nossa vontade, sem que nos reste algum recurso, chega ao fim. E a vontade, o grande obstáculo, ou seja, o grande obstáculo, sendo inteiramente submetida, Deus ensina ao coração humilde e submisso que está finalmente na sua verdadeira posição perante Ele. Pela fé, aliás, uma coisa estabelecida que o Eterno não rejeitará nunca ao seu povo. Note, mas o juízo voltará a ser justiça. Mas o juízo voltará a ser justiça. Então, se hão se segui-lo todos os retos de coração. Pela fé, e aliás uma coisa estabelecida que o Eterno não rejeita nunca o seu povo, o juízo voltará a ser justiça. E hão seguir todos os retos de coração, ou seja, o juízo e a justiça vão seguir os retos de coração. Eis o grande princípio, o princípio essencial e capital da mudança que se efetua no tempo de que nos fala este salmo. O juízo, durante muito tempo separado da justiça, voltará a ela. O julgamento encontrava-se em Pilatos, a justiça em Cristo. Ali, a oposição destas duas coisas era completa. Em qualquer outro lugar, ou mais ou menos. Sofrer pela justiça
e a justiça divina estabelecida nos céus é certamente a melhor parte. É a parte de Cristo como homem, agora glorificado, mas não é a manutenção da justiça sobre a terra. A justiça sobre a terra deve ser mantida de uma maneira efetiva. Mas onde encontramos aquele que a fará triunfar? Quem se encarregará da causa dos fiéis ou se levantará pelo remanescente contra os poderosos obreiros da iniquidade? Se o Senhor se não tivesse levantado por eles, as suas almas teriam sido já sepultadas no lugar do silêncio? Convém apenas fazer notar o quanto tudo isto é verdadeiro de Cristo acerca dos homens. O quanto ele, Cristo, entra plenamente em toda a posição que nos é apresentada aqui, mesmo quando o remanescente tinha medo de vacilar, a bondade do Senhor o susteve, e sobre o peso acabrunhante dos pensamentos, onde se encontram todo o poder do mal, as consolações do Eterno têm feito as delícias da sua alma. O versículo 20 apresenta-nos uma pergunta muito notável. O trono de iniquidade e o do Senhor poderiam associar-se? É evidente que não. Então os dias do trono da iniquidade estão contados. A maldade está lá e é agora bem patente, mas o Eterno, o refúgio dos fiéis, o juiz dos malfeitores, que fará vir a sua iniquidade sobre eles mesmos, os destruirá. Como já fiz observar, este salmo apresenta-nos, pois, de uma maneira notável, o exame mais completo do conjunto da posição do remanescente e dos caminhos do Eterno. Cristo, sentindo profundamente o que estava na sua frente, é precisamente o contraste com esta luta contra a vontade própria, porque é perfeito na sua submissão. Veja, por exemplo, o capítulo 12 do Evangelho de João e o que temos na história do Getsemane. Pedro teria resistido, mas Cristo tomou o cálice das mãos de seu Pai. Os Salmos 95 a 100, ou seja, do capítulo 95 ao capítulo 100, mostram-nos muito distintamente a marcha da introdução do Filho unigênito no mundo, ou seja, de Jesus. Mas aqui ele é sempre visto como eterno vindo do céu em julgamento, e ao fim, tomando lugar entre os querubins e chamando o mundo a adorá-lo. Isto põe em contraste o estabelecimento de Israel em bênção, por meio do poder, com a sua antiga queda, depois de ter sido libertado pela primeira vez. Já o Salmo 95 chama Israel, que vem perante o Senhor, com cânticos de alegria, louvores e ações de graça. Descreve, por exemplo, versículos 3 a 5, a sua grandeza acima de todos os deuses e com o Criador. Mas o Eterno é aquele que fez Israel e é também o seu Deus. E Israel pode agora esperar o descanso, mesmo após um tão longo tempo e uma tão grande queda. Até que o poder intervenha para exercer o juízo, enquanto for dito hoje, porque nesse grande amanhã Deus já não suportará o mal, nem qualquer vontade rebelde. O povo é convidado a não endurecer o coração, como fizera outrora no deserto, mas quando Deus jurou que ele não entraria quando Deus jurou, naquela ocasião que ele não entraria no seu repouso, este povo não entraria. Mas agora, depois de tudo, a graça diz hoje, convida-nos. Hoje Deus convida-nos, a graça está nos convidando a vir à sua presença, a rocha da nossa salvação. O Salmo 96 convida todos os moradores da terra a entrarem no espírito do Evangelho eterno. Todos devem reconhecer o Senhor, o eterno Deus. Os deuses dos povos são apenas coisas vãs.
No Salmo 95, o convite era feito como o de companhia: vinde, cantemos, ajoelhemo-nos. Aqui é dito aos que estão longe: cantai ao Senhor, anunciai entre as nações a sua glória. O Eterno é o Criador, a sua excelência é declarada, mas é nos seus átrios, em Israel sobre a terra, que ele é conhecido. As nações são de novo convidadas a reconhecê-lo e adorá-lo, de harmonia com a ordem estabelecida na sua casa sobre a terra, porque o Senhor reina, o mundo estará firme, e ele exercerá o juízo sobre os povos com retidão. Isto introduz o convite a todo mundo criado para se regozijar num coro de louvores perante o Senhor, porque ele vem para julgar a terra com justiça e segundo a sua fidelidade. O Salmo 97 celebra a vinda de Cristo. O Senhor tomou para si o seu infinito poder e o seu reino. A terra e as muitas ilhas são chamadas a regozijarem-se. As nuvens e a obscuridade estão ao redor dele, porque não é da sua revelação que se trata, mas sim dos seus julgamentos em poder. A justiça e o juízo caracterizam sempre o seu trono. O fogo do julgamento vai à frente dele e consome todos os seus inimigos. O Eterno, o Senhor de toda a terra, sai do seu lugar. Os céus, porque na terra não há ninguém para o fazer, proclamam a justiça com poder, e todos os povos veem a sua glória. Em seguida, é declarado o efeito do julgamento. O culto dos ídolos é coberto de confusão perante o Senhor, e todos os poderes, todas as autoridades, desde os anjos até as mais ínfimas, devem doravante reconhecê-lo. Mas um outro fato assaz notável se produz, que é a alegria e a libertação, porque é a gloriosa exaltação do Eterno, seu Deus. Os versículos 10 a 12 assinalam os objetos benditos da libertação, a saber, o remanescente fiel. A luz é semeada para os justos, e a alegria para os retos de coração. Todo o salmo é uma exposição muito completa do caráter da vinda do Senhor à terra. No Salmo 98, Israel sobre a terra celebra o resultado dessa intervenção pessoal. O eterno Deus fez conhecer a sua salvação e lembrou-se da sua bondade e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todo o país, ou toda a terra, é convidada a celebrar o Senhor como Rei. Aqui o convite não se dirige aos céus, como no Salmo capítulo 96. Os céus estão já cheios da sua glória, e os anjos foram chamados a adorar, mas o mar, com tudo o que o enche, o mundo e os que nele habitam, devem fazer brilhar a sua alegria perante o Senhor, que vem para julgar a terra e todo o mundo habitável. O Salmo 99, embora de um caráter muito simples, encerra alguns princípios muito importantes. O Senhor reina agora, não só tornando manifesto o poder celestial, mas também estabelecendo esse poder como rei sobre a terra. Agora ele está entronizado como outrora entre os querubins em Israel. Ele é grande em Sião e sobremodo mais elevado acima de todos os povos. Eu penso que esta palavra povos, traduzida geralmente por povo, o que a confunde com Israel, é empregada não como povo em Salmo 98, versículo 2, e muitas vezes noutras passagens, em oposição com Israel, ou seja, ou nação, às vezes é traduzida como nações ou nação, em oposição com Israel e o conhecimento do Eterno, mas para designar as nações que não são Israel, enquanto postas em relação com Israel e por intermédio de Israel com o próprio Senhor. Israel é chamado povo. Salmo 43, quando é julgado e rejeitado.
ou às vezes algumas traduções podem ter nação. Além disto, o rei, o Messias, mas sempre o Eterno, ama a justiça e estabelece a retidão, exercendo o julgamento e a justiça em Jacó. Por isso o Eterno, o Deus de Jacó, devia ser exaltado, e isto em Jerusalém. Mas eis aqui um outro princípio muito comovente, e não apenas importante. Israel tinha falhado inteiramente, tinha repelido o Eterno, tinha rejeitado o Messias e tinha sido julgado e expulso. Mas Deus não tinha nunca abandonado a sua fidelidade e a sua graça. Por isso o Espírito volta aqui atrás para reconhecer os santos da antiga aliança, que por graça tinham sido fiéis. O remanescente tem sempre sido reconhecido. E num certo sentido somos todos ainda filhos de Jerusalém abandonada, e esperamos sobre a disciplina e a governação que são para nós as de um pai. Moisés e Arão entre os sacerdotes, Samuel entre aqueles que invocavam o nome o seu nome, o nome do Senhor. Os verdadeiros profetas, fossem qual fosse a sua medida, todos clamam ao Senhor e ele responde. Todos clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu-lhes. Havia entre eles e o Senhor a relação da fé. O Eterno respondia-lhes, mas governava o seu povo, tirando dos seus atos maus. E assim será no fim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas certamente os atos daqueles que o invocaram, certamente que os que não invocaram serão punidos. Eis os dois eixos de todos os caminhos de Deus. De um lado, a graça e os compassivos ouvidos atentos ao clamor dos mansos e dos aflitos. Do outro, um governo santo e verdadeiro. O Senhor vai afligir até mesmo aqueles que invocaram, e por isso que eles vão invocar, pois vão sentir a gravidade dos seus pecados, e neste momento vão invocar o nome do Senhor e serão salvos. Mas outros serão punidos, e somente punidos, pois nunca vão ver no Senhor a sua salvação, nem a necessidade de mudança de conduta, de mudança de vida, e que o Senhor seja o Senhor das suas vidas. Mas continuando o nosso assunto, simplesmente nós estamos sob o governo do Pai, embora seja sempre o governo do Deus Santo, mas após a salvação e a adoção. O Israel regenerado é assim identificado com o Israel fiel de outrora. O filho de Ruth e de Boaz é um filho nascido a Noemi. Já se não conhece Mara. O Salmo capítulo 100 é um convite universal a adorar o eterno Deus com alegria e louvor. O Senhor é bom. O versículo 5 apresenta um princípio à grande verdade, tão frequentemente posta como fundamento da esperança de Israel. Note, a sua misericórdia dura para sempre. Verdade que lhes dava também lugar para dizerem até quando? A expressão todos os moradores da terra, do versículo 1, designa todo o país de Israel. O direito que reclama o povo de Israel de ser o povo do Senhor e o rebanho do seu pasto parece estender-se a toda a terra. No entanto, inclino-me mais a pensar que se trata apenas de todo o país de Israel. Este salmo termina a notável série daqueles que descrevem a vinda do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para estabelecer a justiça e o juízo sobre a terra, e o seu trono em Israel. O Salmo capítulo 100 põe os princípios segundo os quais o Rei, ou seja, o Senhor Jesus, como Messias, governará
a sua casa e o país quando tomar o reino em nome do Eterno. O Salmo capítulo 102 é um dos mais notáveis, talvez o mais notável de todos os salmos, pois apresenta Cristo de uma maneira divinamente admirável. O versículo 10 mostra-nos qual foi a ocasião do clamor que dá início ao salmo. Cristo é completamente considerado como homem, eleito de entre o povo e exaltado para ser o Messias. E depois, em vez de tomar posse do reino, é rejeitado e expulso. O tempo a que somos reportados é a da aproximação imediata da cruz, mas, como sabemos, foi antecipado em pensamento, talvez muitas vezes pelo Senhor Jesus, como nós encontramos em João capítulo 12, lá onde Nolo exemplifica. Cristo olha ao Eterno, que tinha arremessado por terra aquele que ele tinha chamado à posição de Messias, ou seja, ele mesmo, o Senhor, e que encontra agora a indignação e a ira. Aqui não considera os seus sofrimentos como vindos da parte do homem. Vinham da parte dele, sem dúvida, e Cristo bem o sentiu, mas não é o homem que está perante ele nesse julgamento. Também não é da sua obra expiatória que se trata, embora encontremos aqui o que a operava. A indignação e a ira tiveram o seu pleno efeito na cruz. Trata-se do próprio Cristo, da sua supressão como homem. Ele está em angústia. O seu coração ferido, semelhante ao pelicano no deserto e ao mocho nas solidões. Os seus dias são como uma sombra que declina e como a erva se vai secando. Tal era o Messias, a quem pertenciam todas as promessas. Mas o Eterno permaneceria para sempre. As suas promessas estavam certas. Ele se levantaria e teria compaixão de Sião. Era chegado o tempo assinalado. Toda a cena, desde Cristo sobre a terra até o remanescente dos últimos dias, é uma só e única cena. Quando Sião for restaurada, as nações temerão o nome do Senhor. Quando o Senhor edificar Sião, ele aparecerá na sua glória, atenderá a oração do desamparado e terá consideração pelo pobre remanescente de Israel, a fim de que se anuncie o seu nome em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Mas onde estava então o Messias? A sua força tinha sido derrubada no caminho? Os seus dias tinham sido abreviados? Tinha clamado àquele que podia livrá-lo, salvá-lo da morte? Deveria Sião ser restaurada e não o Messias? Deveria ele ser abatido e suprimido? Vem então a admirável e gloriosa resposta. Ele é, ele mesmo, o Criador dos céus e da terra. Ele é sempre o mesmo. Os seus anos nunca terão fim. Nem mesmo quando todo o universo criado for mudado, como um vestido, os filhos dos seus servos continuarão a habitar perto dele, e a sua descendência ficará firmada perante ele. O Cristo, ou seja, Jesus, o desprezado e rejeitado, é o Eterno, o Criador. O Jeová que havia de vir, como aprendemos, é o Cristo que veio. O ancião de dias vem. É o Cristo que o é, sendo filho do homem. Este contraste entre a extrema humilhação e o isolamento de Cristo e a sua natureza divina é de um poder incomparável. Mas é preciso lembrarmos-nos de que temos aqui o sentimento pessoal da rejeição de Cristo em relação com o remanescente de Israel e não o fato de levar a sua alma
o julgamento do pecado para os homens. Consideremos a diferença dos resultados no Salmo capítulo 22. Embora esta obra perfeita fosse necessária também para a nação, que sem ela não teria podido ser libertada. O Salmo capítulo 102 é um dos mais notáveis, talvez o mais notável de todos os salmos, pois apresenta Cristo de uma maneira divinamente admirável. O versículo 10 mostra-nos qual foi a ocasião do clamor que dá início ao salmo. Cristo é completamente considerado como homem, eleito de entre o povo e exaltado para ser o Messias. E depois, em vez de tomar posse do reino, é rejeitado e expulso. O tempo a que somos reportados é a da aproximação imediata da cruz, mas, como sabemos, foi antecipado em pensamento, talvez muitas vezes pelo Senhor Jesus, como nós encontramos em João capítulo 12, lá onde Nolo exemplifica. Cristo olha ao Eterno, que tinha arremessado por terra aquele que ele tinha chamado à posição de Messias, ou seja, ele mesmo, o Senhor, e que encontra agora a indignação e a ira. Aqui não considera os seus sofrimentos como vindos da parte do homem. Vinham da parte dele, sem dúvida, e Cristo bem o sentiu, mas não é o homem que está perante ele nesse julgamento. Também não é da sua obra expiatória que se trata, embora encontremos aqui o que a operava. A indignação e a ira tiveram o seu pleno efeito na cruz. Trata-se do próprio Cristo, da sua supressão como homem. Ele está em angústia. O seu coração ferido, semelhante ao pelicano no deserto e ao mocho nas solidões. Os seus dias são como uma sombra que declina e como a erva se vai secando. Tal era o Messias, a quem pertenciam todas as promessas. Mas o Eterno permaneceria para sempre. As suas promessas estavam certas. Ele se levantaria e teria compaixão de Sião. Era chegado o tempo assinalado. Toda a cena, desde Cristo sobre a terra até o remanescente dos últimos dias, é uma só e única cena. Quando Sião for restaurada, as nações temerão o nome do Senhor. Quando o Senhor edificar Sião, ele aparecerá na sua glória, atenderá a oração do desamparado e terá consideração pelo pobre remanescente de Israel, a fim de que se anuncie o seu nome em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Mas onde estava então o Messias? A sua força tinha sido derrubada no caminho? Os seus dias tinham sido abreviados? Tinha clamado àquele que podia livrá-lo, salvá-lo da morte? Deveria Sião ser restaurada e não o Messias? Deveria ele ser abatido e suprimido? Vem então a admirável e gloriosa resposta. Ele é, ele mesmo, o Criador dos céus e da terra. Ele é sempre o mesmo. Os seus anos nunca terão fim. Nem mesmo quando todo o universo criado for mudado, como um vestido, os filhos dos seus servos continuarão a habitar perto dele, e a sua descendência ficará firmada perante ele. O Cristo, ou seja, Jesus, o desprezado e rejeitado, é o Eterno, o Criador. O Jeová que havia de vir, como aprendemos, é o Cristo que veio. O ancião de dias vem. É o Cristo que o é, sendo filho do homem. Este contraste entre a extrema humilhação e o isolamento de Cristo e a sua natureza divina é de um poder incomparável. Mas é preciso lembrarmos-nos
de que temos aqui o sentimento pessoal da rejeição de Cristo em relação com o remanescente de Israel e não o fato de levar a sua alma o julgamento do pecado para os homens. Consideremos a diferença dos resultados no Salmo capítulo 22. Embora esta obra perfeita fosse necessária também para a nação, que sem ela não teria podido ser libertada. Os salmos do capítulo 103 ao capítulo 106 apresentam-nos, ao mesmo tempo que a aliança, os resultados em graça e em responsabilidade da história de Israel. O Salmo 103 faz-nos ouvir a voz do Messias em Israel, celebrando os louvores de Deus segundo seus caminhos para com seu povo. O Salmo 104 dá-nos o cântico de louvor do Messias na criação. O Salmo 105 descreve os caminhos de Deus em graça para com Israel, desde Abraão até ao momento em que Deus deu ao seu povo o país de que ele deve agora gozar em paz. No Salmo capítulo 106 são confessados os caminhos de Israel, desde o começo até o fim, mas é reconhecida a benignidade do Senhor e os fiéis esperam nela, porque ela é para sempre. A graça e o favor são o único fundamento sobre o qual pode ser edificada a esperança que leva à obediência. É com este pensamento que o livro termina. Os Salmos 103 e 104 exigem duas observações. Sem dúvida é o Espírito de Cristo que dirige os louvores que ali encontramos, porque o seu louvor começará pelo Eterno na grande congregação, mas é em nome de Israel que o Salmo se anuncia. Israel possui o perdão e a misericórdia pelas ternas compaixões do Eterno. Pelo que é do homem, os seus dias são como a erva. O povo também tem sido como a erva, que se seca. Note o capítulo 40 do livro de Isaías. Mas a bondade do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Assim tudo é atribuído à graça, ao mesmo tempo que à fidelidade, segundo a própria natureza e o nome do Senhor, mas é para os que obedecem, para o remanescente fiel. Agora o Senhor os reconhece com amor e ternas compaixões. Todos os seus pecados estão inteiramente afastados deles. O trono do Senhor está preparado nos céus, único meio de assegurar a bênção. Agora o seu reino domina sobre todas as coisas. Não se trata apenas dos direitos do Eterno, mas o seu reino está firmado de fato. Este salmo é o cântico de louvor de Israel depois da intervenção do Eterno, de que falaram os salmos precedentes. Mateus capítulo 9, versículos 1 a 6, assinala Jesus como sendo o Eterno, que agora, no fim, cura todo o Israel, segundo o versículo 3 deste Salmo, capítulo 103. Quanto mais aprendermos a conhecer a fundo as Escrituras, mais a verdade que, sendo Filho do homem, Cristo é o Jeová do Antigo Testamento, nos aparecerá claro e transparente. O Salmo capítulo 104, que celebra o Eterno como Criador, requer muitas poucas observações. Ocupa-se quase exclusivamente da terra. O Senhor é aqui apresentado como revestido de glória dos céus, descrito numa linguagem magnífica, mas é a terra que constitui o tema do Salmo. É considerada como existindo para ser morada do homem, como efetivamente o é, mas sob a dependência absoluta da vontade soberana do Eterno. Não é a terra que é celebrada, mas sim o seu Criador. Não é o paraíso, mas a terra tal como a vemos nas mãos do homem. Somente o Salmo considera os pecadores como consumados sobre a terra, de sorte que já não há malfeitores.
Este traço dá a este salmo um caráter particular e liga-o à introdução do primogênito no mundo. O Salmo capítulo 105 oferece ações de graças ao eterno Deus e convida a posteridade de Abraão e de Jacó a lembrar-se dele e glorificar-se em seu nome. Os versículos 7 a 9 dão-nos os motivos. Ele é o eterno, o seu Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre. Esta aliança devia ser uma aliança eterna. Era ordenado para 1000 gerações. Agora ele lembrou-se dela. Vem então a descrição da maneira como Deus se tinha ocupado dos pais e tinha julgado o Egito a fim de liberar e libertar o seu povo, apesar da escravidão. Nenhum tinha vacilado entre as suas tribos. Note o que é dito. Lembrou-se da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Quanto a todas as suas quedas subsequentes, não lhes é feita nenhuma menção, ou seja, as quedas do povo. Deus lembrou-se de novo da sua aliança com Abraão, note o versículo 8, e libertou o seu povo por meio de juízos, no cumprimento da promessa. E os dons e a chamada de Deus são sem arrependimento. O salmo seguinte vai nos dizer os caminhos de Deus, mas somente a fim de fazer realçar a misericórdia de Deus e a sua bondade, que nunca falha. Tal é o precioso tema desse salmo. Sem se referir às promessas incondicionais feitas a Abraão ou às feitas a Moisés, cujo cumprimento dependia da fidelidade do povo, isto é uma coisa bem diferente e marca o caráter da fé, que faz apelo a umas e a outras no tempo em que o povo invoca a misericórdia. O Salmo capítulo 106 começa com Aleluia, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Encontramos muitas vezes esta expressão da fiel e inesgotável benignidade do Senhor, que faz a segurança de Israel. O Salmo descreve em seguida o caráter daqueles que são bem-aventurados e pede, como pela boca de um fiel israelita do fim, que o Senhor, o fim dos tempos, que o Senhor se lembre dele segundo o seu favor para com seu povo, com o desejo de ver o bem dos seus eleitos, de se regozijar na alegria da sua nação e de se glorificar com a sua herança. É a expressão de uma verdadeira piedade que se põe a confessar a culpabilidade do povo. Não diz, eles pecaram, embora o reconheça como manifestando a bondade do Senhor, que permanece para sempre, mas sim diz, nós pecamos com os nossos pais. É a linguagem da piedade prática, fazendo a experiência, pela sua própria confissão, da permanência da misericórdia do Senhor. O Salmo percorre, então, toda a história de Israel sobre este ponto de vista e mostra, ao fim, que, apesar de tudo, o Senhor, lembrando-se da sua aliança, considerou a aflição de Israel e fez com que as nações que o tinham levado cativo tivessem compaixão deles, porque é a misericórdia que os fiéis contemplam agora, a fim de poderem triunfar no louvor do Senhor. Isto termina o quarto livro desta parte dos Salmos. Notar-se-á que, tal como no terceiro livro, o quarto fala de todo Israel e que, fazendo sobressair o notável contraste entre a humilhação de Cristo e a sua divindade eterna, este livro não entra de uma maneira particular nas circunstâncias dos judeus, nem na associação de Cristo com eles, embora o seu espírito esteja em tudo o que ali encontramos. No Salmo capítulo 94 é-nos apresentado o Anticristo, mas tendo em vista a sua destruição pela chegada do Messias, o Rei,
vindo como o Eterno, o juiz.